E aí, alunos, como estão? Olha, eu espero que vocês estejam bem, viu? Nós estamos iniciando mais uma semana, um novo dia e, é claro, um novo conteúdo. Ou melhor, uma nova abordagem ou continuidade do nosso conteúdo. De qualquer forma, eu espero que você esteja atento a todos os detalhes possíveis que eu comento na nossa aula de hoje. Ela está impecável e eu tenho a certeza absoluta de que você irá aproveitar bastante todas as informações que eu destaco hoje. Faço um convite, então, para que você esteja comigo, anotando, fazendo as abordagens, comentando e, enfim, fazendo todas as evidências possíveis. Espero, então, que você tenha uma excelente aula e, no mais, conte sempre comigo. Pronto, aqui estamos. Nós vamos dar continuidade então ao nosso assunto. Turma, como vocês já observaram, nós estamos numa unidade que vai tratar acerca da cultura japonesa, mais especificamente ao teatro No, né? Então eu quero dizer o seguinte: a nossa aula de hoje é uma aula muito tranquila, tá? Não tem nada assim, nenhum teor pesado, é light, bem suave mesmo, tá? E você pode perguntar, parar e perguntar o seguinte, professor, por qual motivo então eu estudo esse conteúdo? Ele vai agregar em algo na minha vida? Turma, tudo que você estuda, independente da disciplina, tudo vai ser importante na sua vida. Tudo vai agregar conteúdo para a sua vida de uma forma ou outra. Então não ache que, por exemplo, você estudando matemática não vai agregar em algo. Não ache que estudar língua portuguesa não vai agregar em algo. Estudar arte vai agregar em algo, tá? Nós precisamos entender o seguinte: nós temos níveis de interpretação, tá? Nós precisamos sair do primeiro nível de interpretação, que é aquela interpretação bem superficial de tudo. Se você pega um texto, por exemplo, para fazer uma leitura, e se você fica preso apenas aos detalhes superficiais, significa então que você ainda não conseguiu compreender os níveis de interpretação. Por que eu digo isso? Da mesma forma funciona as disciplinas no caso. Nós temos várias disciplinas, todas importantes e todas trazem um teor de significação, tá? Hoje, com a nossa aula, é claro que nós estamos nessa parte da cultura japonesa. Naturalmente, vocês têm menos contato em relação a outras abordagens, como a do próprio romantismo, que nós estudamos lá no capítulo 1. Como nós estudamos sobre, na verdade, foi um recorte da vida de Beethoven, então você precisa entender que o recorte da vida de Beethoven vai te agregar em algumas situações. Por exemplo, que ele pertencia ao movimento chamado romantismo, ele foi um dos precursores e principalmente que o romantismo ele tinha como característica, olha só, o romantismo foi um movimento artístico, tá? E tinha então como uma característica uma exaltação dos sentimentos. Alguns alunos enviaram mensagem para mim no privado e perguntaram como que acontecia o início e o fim de um movimento artístico. É assim, turma. Vamos imaginar o seguinte: nós estamos em 2021. Se em 2021 nós temos um grupo de pessoas, artistas, poetas, etc., que começam a pensar no mesmo objetivo e no mesmo viés literário ou artístico, eles podem então criar um movimento. Mas é assim de um dia para a noite ou de noite da noite para o dia? Não. Às vezes leva anos para criar um movimento, tá? Às vezes leva meses, tá? Então, como nós estamos falando, aliás, estávamos falando em romantismo lá na primeira unidade, você precisa levar em consideração que o romantismo durou anos. E é claro, foi um movimento estudado na arte e na literatura. Nenhum movimento surge ao acaso e nenhum movimento termina ao acaso, tá? Todos os movimentos são importantes. Agora, se você parar para observar, nós conseguimos compreender que todos os movimentos têm características específicas. E é claro,
muita situação do desenvolvimento da sociedade naquele período vai estar relacionado ao romantismo, tá? Hoje nós não temos um movimento concretizado. O período em que nós estamos, tá, em 2021, é chamado de arte contemporânea, ou, se você estiver fazendo uma relação com a literatura, literatura contemporânea, tá? E é preciso entender de fato este conceito para que você entenda toda a linha de raciocínio que vem depois do nosso conteúdo. Quando nós terminamos a primeira unidade, nós começamos a segunda, e a segunda unidade trouxe essa abordagem aqui sobre o teatro no. Deixa eu voltar um pouco aqui, tá? Sobre o teatro no. É uma informação nova? Sim, é uma informação nova. Eu compreendo perfeitamente, viu? É uma cultura diferente? É uma cultura diferente. Nós não podemos ser xenofóbicos. O que isso significa é justamente ter discurso de ódio ou não aceitar outras culturas, tá? Ou pessoas de culturas diferentes e assim sucessivamente, tá? Então, a cultura japonesa, ela vai agregar muito na cultura brasileira. Se você gosta de pastel, se você gosta de comer pastel, saiba que o pastel teve origem no Japão. Na verdade, não é que ele teve origem no Japão, ele teve origem no Brasil, mas foi. Vamos colocar o seguinte: tivemos o início do pastel, que foi trazido pelos japoneses, tá? Trazido assim mesmo, é a forma correta. E aqui ele foi tendo uma alteração na parte culinária, até chegar ao que nós conhecemos hoje. Em outras palavras, nós temos o pastel como uma. Eu não quero colocar resquício, sabe? Porque eu acho resquício muito pesado. Mas uma modificação do rolinho de primavera. Tá? Então, se você gosta do pastel, saiba que teve uma influência da cultura japonesa. Ou se você gosta de sushi, embora o sushi, o sushi brasileiro, no caso, né? Não sei nem se existe sushi brasileiro. Mas o sushi que é feito no Brasil, pronto. Ele não é o mesmo sushi que é feito no Japão. Tá? Tanto que tem vídeos no YouTube mostrando japoneses comendo o sushi feito no Brasil, e eles assim não aprovam, não sentem assim a mesma vibe e tal. E aí nós vamos observar, é claro, que uma cultura, quando ela se apropria a outra, ela pode ser modificada. E isso nós observamos, tá? O mais engraçado é que muitos alunos mandaram mensagem para mim falando que ficaram com medo das máscaras do Teatro No. Turma, de fato. A primeira vez que eu estudei o teatro no, eu também fiquei com um pouco de medo, é perfeitamente natural, mas você deve levar em consideração a ideia do teatro no, tá? Inclusive, você não pode esquecer o que significa a palavra no japonês, tá? Significa habilidade. Até o final deste capítulo, você precisa ter este conceito em mente, porque vai ser muito, muito, muito importante para a nossa avaliação bimestral, tá bom? E aí nós comentamos sobre os objetivos que eu quero que você chegue, eu quero que você conheça os objetivos do Teatro No, tá? Que é uma arte teatral totalmente japonesa. Eu quero que você entenda o que são os katas, que estão no karatê. Eu ainda estou vendo uma possibilidade de assistirmos a animação japonesa, que é a Viagem de Chihiro, tá? Também estou vendo a possibilidade de desenvolvermos uma criação coletiva em dança. De qualquer forma, nós também vamos ver estilogravuras japonesas e nós vamos refletir sobre imitação e originalidade, tá? Lembrando, aqui nessa nossa aula tem alguns nomes que são difíceis, né? Que são nomes japoneses. Aí vocês podem perguntar, professor, eu preciso decorar todos esses nomes? Não, tá? Tente pelo menos lembrar os nomes principais das habilidades do teatro, que aí vão ser importantes, tá? E aí, como essa parte ela já foi discutida, eu vou já direto ao assunto, que é aqui da página 19. E aí nós temos aqui Kyogen, risos para aliviar o ambiente, tá? O Kyogen é como se fosse uma adaptação da comédia, só que levado para um cenário japonês, tá? Então nós temos o seguinte:
As peças de No costumam apresentar temas pesados e melancólicos. Vocês estão lembrados do vídeo que eu trouxe na nossa última aula? Eu apresentei um vídeo de como você pode observar um teatro No, né? Ele é um teatro totalmente diferente do que nós já estamos acostumados, tá? Se você assiste anime, você deve ter uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Ou se você joga Mortal Kombat, você vai observar. Não sei nem se ainda tem esse jogo, né? Mas eu joguei bastante na minha infância. Você vai observar que aquele palco principal dos dois lutadores nada mais do que um palco do teatro No, tá? Só que ali, é claro, é um ambiente de luta, né? Porque o jogo tem esse teor, né, um pouco pesado de luta. Mas se nós formos pensar, é o mesmo palco do Teatro No. A diferença é que no Teatro No tem as estruturas, né? Tem o espaço propício a isso, e lá no Mortal Kombat nós temos apenas o palco e a paisagem. Mas é só para você fazer essa relação. Nós temos o seguinte: ainda no Teatro No, as peças do Teatro No, eles também têm esse costume de fazer a aparição de fantasmas atormentados e divindades, tá? Veja, não é uma cultura nossa, não é uma cultura brasileira. É por isso que pode causar estranheza e medo em alguns momentos, né? De qualquer forma, para aliviar um pouco a tensão, nosso material ele volta para esse comentário, tá? Normalmente há uma apresentação de um tipo de comédia chamada Kyogen. Eu preciso saber disso? Não especificamente. Se você lembrar o nome Kyogen, para mim tá ótimo, tá? Para mim está perfeito. Nesse gênero, que é o Kyogen, nós temos o seguinte: ele é considerado irmão do No, tá? Mas por quê? Porque os atores se envolvem em situações engraçadas ligadas ao cotidiano. Vocês já chegaram a assistir O Alto da Compadecida? Então, O Alto da Compadecida é uma peça, claro, ela foi reinventada. Na verdade, ela foi adaptada para o cinema nacional. E lá nós temos a vida de dois personagens principais, o João Grilo e o Chicó. Lá, então, nós temos a maneira como as pessoas vivem no Nordeste do Brasil. É em formato de comédia? É. E, inclusive, retrata a pobreza. Sabe aqueles temas que são, como posso dizer para vocês, tão pertinentes, mas eles são levados em formato de comédia? Você ri da própria tristeza ou você ri da própria miséria? Então, o Alto da Compadecida é justamente isso. O Teatro No, mais especificamente ao Kyogen, ele traz esse mesmo teor. A diferença é que não é nada brasileiro, é do Japão, tá? Eu dei o exemplo do Alto da Compadecida para que você tenha em mente a produção brasileira e a produção japonesa, mas elas basicamente convergem para o mesmo lado, tá bom? Nós temos um outro termo aqui, que é o termo japonês Nogaku, que faz uma referência à união do No e do Kyogen, tá? Então imagine, nós temos o teatro No, que é uma peça. Nós temos o Kyogen, que é outra. Enquanto o No, ele resgata, ele faz uma relação com a tragédia, o Kyogen, comédia. Mas a união desses dois é chamada de Nogaku, tá? Ambos compartilham o mesmo palco e apresentam muitas técnicas de atuação em comum. Eu achei muito legal essa abordagem aqui do nosso livro, que tem aqui saiba mais e tem intertextualidade. Para quem não sabe, intertextualidade significa texto dentro de texto, tá? E aí é só para você ter uma ideia de forma mais concreta do palco tradicional do Nogaku. Nós temos aqui o seguinte: observe alguns detalhes de um palco tradicional de Nogaku. E aí nós temos uma pergunta: você percebe semelhanças entre essa construção e uma casa típica japonesa como o Palácio de Hyogo, localizado em Curitiba? Anote suas conclusões no diário de bordo. Você não vai precisar anotar, tá? Eu quero apenas que você faça só essa identificação, essa relação. Aí nós temos o Palácio de Hyogo, provavelmente vocês não conhecem, a não ser se vocês tiverem ido a Curitiba,
tá? Foi construído em estilo típico japonês, é sede do Instituto Cultural e Científico Brasil-Japão, em Curitiba, tá? Há quase 50 anos, os governos de província de Hyogo e do estado de Paraná mantêm laços de irmandade que se refletem em intercâmbios. Por isso, então, intertextualidade, tá? Porque o prédio de um é parecido com o prédio de outro, tá? Igual fofoca. Se você ouve uma fofoca e repassa a fofoca, é intertextualidade também. Então, nós temos aqui algumas características. Veja, o teatro antigo, perdão, o telhado antigo. Nós temos aqui o pinheiro pintado. Você vai lembrar que lá no Teatro No, nós também temos o pinheiro pintado. Na nossa aula passada, eu trouxe um vídeo em que temos o mesmo palco que está sendo apresentado aqui. O mesmo palco. Inclusive, se você observou bastante, nós temos um comentário da pessoa que faz a narração do vídeo sobre os três arbustos aqui, que na verdade não são arbustos, são pinheiros. Que os três pinheiros servem de orientação ao protagonista, tá bom? Já que ele fica com pouca visibilidade porque está usando máscara. Se você, inclusive, observar um outro comentário, o que ele vai dizer? Esses pinheiros, eles são colocados aqui de modo estratégico, para anunciar que o artista, já que ele vai vir por aqui, para dar aquele foco, sabe? Aquela atenção. Tanto que você vai observar o tamanho dele, tá? Que é para justamente trazer esse teor de anunciação. Opa, o artista, o autor está chegando, tá? Então, nós temos aqui a cortina colorida, nós temos a ponte por onde caminham os personagens, nós temos os pilares aqui, tá? O pinheiro pintado, o palco de madeira, enfim. Tudo isso aqui foi mostrado na nossa última aula. Observe, se você já foi ao Teatro Amazonas, você vai observar uma grande diferença, grande não, né? Gigantesca diferença entre o palco do Teatro Amazonas e o palco aqui do Teatro No, tá? Que é o palco do Teatro No, que aqui ele vai especificar, desculpa, o Nogako, mas lembrando que o Nogako é uma junção, tá? Ou se você já foi a São Paulo, se você tiver tido a oportunidade de ter ido ao Teatro Municipal de São Paulo, você vai observar que o teatro de lá, o Teatro Amazonas e o Teatro No, eles são totalmente diferentes. Inclusive, eu não sei se você sabe a origem do teatro, tá? O teatro, embora tenha uma origem muito bonita, mas o prédio realizado aos teatros, tá? Para os espetáculos, os prédios, tanto o Teatro Amazonas, no centro da nossa cidade, quanto o Teatro Municipal de São Paulo, foram dois exemplos de teatros criados para a burguesia, ou seja, só quem podia assistir a uma peça teatral era quem era naturalmente quem era da elite, quem tinha condição financeira, né? Hoje isso já é algo mais acessível, mas se você observar, você vai ver que antigamente só quem tinha dinheiro tinha acesso ao entretenimento, tá? E esse entretenimento custava caro. Legal, né? Vamos então para a próxima página, que é a página de número 20. Aqui nós temos algumas informações importantes, tá? E aqui, inclusive, eu vou aproveitar essa página aqui para o nosso exercício do caderno, tá? Nós temos então aqui, protegido pela nobreza. E aqui nós vamos aproveitar essas informações aqui. Pega seu marcador de texto, tá? Porque você vai destacar algumas informações. Como? Nós temos aqui um teatro circense popular, o Sarugaku. Tá? Ó, mais um nome aí da cultura japonesa. Da cultura japonesa. Você vai precisar lembrar? Vai precisar lembrar. É importante, tá? E aí nós temos o seguinte, destaque aqui, ó. O Sarugaku deu origem ao No, que também absorveu outras influências, tá? E incorporou, por exemplo, elementos das crenças e rituais do budismo e do shintoísmo. Turma, informação importantíssima. Destaquem aqui quem criou o budismo, religião fundada pelo Buda, nascido no Nepal. É importante? Sim. Se nós vamos ter, então,
essa forma teatral que deu origem ao No, tendo então como base, como relação, como ligação o budismo, então significa que essa peça teatral, tanto Sarugaku quanto o Teatro No, na verdade o Sarugaku era um teatro, né? O No era um teatro circense, o No é um teatro mesmo de apresentação com artistas e tal. Nós vamos observar então que as duas formas apresentam uma ligação voltada ao que é espiritual. Isso é importante que você saiba, tá? E aí você vai começar a observar essas relações que existem entre a forma como o teatro se apresenta, a forma como esse teatro cresceu, se expandiu, se intensificou, tá? Depois nós temos uma outra observação. O principal nome do Teatro No, que é o Motoki Uzeami, viveu em contato direto com essa nobreza. Não precisa lembrar o nome dele, tá? O nome dele não vai ser tão importante nesse momento. Mas você entendendo o conceito aqui do Teatro No, para mim está perfeito. Depois nós temos o seguinte: aos 12 anos de idade, ele fez uma apresentação com seu pai, que encantou o Shogun, tá? Essas informações eu vou pedir para que você leia, tá? São informações bem bacanas, mas eu não vou exigir tanto de você, tá bom? Depois nós vamos aqui passar para a página de número 21, que nós temos ainda mais informações, só que dessa vez sobre o Agoro. Eita, que trava-língua, né? Agoromo. Pronto. Toda vez que eu vou pronunciar esses nomes, é um trava-língua que vocês não têm ideia. Agoromo. Pronto. Uma peça de Zeame, tá? Aqui eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Nós temos o seguinte: é uma peça escrita por Zeame, tá? O nome significa manto de plumas e é uma das peças mais encenadas do repertório do Teatro No. Esse nome você vai precisar lembrar, tá? Você vai precisar fazer um esforço em lembrar este nomezinho, o Agoromo, tá? Nessa obra do Agoromo, nós temos um pescador que ele é chamado Akurio. Ele é interpretado por um ator coadjuvante e encontra um manto de plumas abandonado e deseja ficar com ele. Então você vai observar, olha só, veja como que o teatro da cultura japonesa vai evidenciar cenas que no teatro brasileiro nós não teríamos tanta evidência assim. O teatro brasileiro destacaria outras situações, como, por exemplo, a seca do Nordeste, questões políticas, né? Tudo isso. Quando nós partimos e enxergamos aqui esta tradição, nós vamos observar uma cultura totalmente diferente. Agora vem a parte ligada à religião, tá? Aqui, ó. Porém, logo surge uma linda divindade chamada Tenin. Olha aí a ligação com o que é divino, tá? Com a religião mesmo. E você vai observar que o teatro no ele é o tempo inteiro tendo essa relação com a divindade ou com a religião, tá bom? Eu vou pedir que você termine de ler naturalmente, mas a nossa videoaula, ela vai ser finalizada aqui na página de número 22, tá? É só para que você tenha mesmo um embasamento acerca do que nós estamos comentando. Na verdade, ela vai até a página 23. Isso, até a página 23, tá? Aí, aqui na página 22 tem uma informação importante, antes que eu esqueça. Aqui na parte de formas definidas, tá? Que em peças de teatro no, como Agoromo, há pouco espaço para improvisação e mudanças nas cenas. Suas ações e músicas seguem partituras criadas e fixadas em algum momento do passado, chamado katas, palavra que significa forma, palavra japonesa que significa forma. Vai precisar lembrar disso? Não. Não se preocupe em relação a isso, tá? Aí aqui na página 23 eu vou pedir só para que você faça uma breve leitura, porque aqui nós temos o conceito de imitação, tá? E esse conceito de imitação, eu quero que você pense bastante sobre esse conceito. Porque olha só, da mesma forma, ó, nós temos o kata, que é transmitido ao longo dos séculos de atores mais experientes, né, aos novatos.
Logo aqui embaixo nós temos o seguinte: a maioria dos atores é treinada por mestres desde criança e aprende tudo por imitação. Bem, aqui vem uma informação importante, a questão da imitação e originalidade. Turma, nós temos um termo que é chamado mimesis, tá? Esse termo tem origem grega, naturalmente, e é muito importante que você entenda o real conceito desse termo, mimesis. Por quê? Se você observar uma criança, você vai observar o seguinte: de que forma que ela aprende a língua que ela fala? Vamos ver. Nós temos uma criança que nasce no Brasil. Como que ela aprende língua portuguesa? De que forma que ela aprende língua portuguesa? Por meio da mimesis, tá? O que significa mimesis? Imitação. Como uma criança que nasce nos Estados Unidos aprende então inglês? Por meio da imitação. Ela ouve o adulto pronunciar as palavras e ela imita. Tanto que quando uma criança aprende a falar mãe, ela fala mãe, mãe, manhinha, tá? A depender da região do Brasil. Pai, né? Então nós temos aí esse conceito de imitação. Mas, é claro, eu dei um exemplo bem básico e superficial. Por quê? Dentro do teatro, mais especificamente dentro do teatro no da cultura japonesa, nós também temos esse conceito de imitação. E segue da mesma forma. Para que então que há imitação no teatro da cultura japonesa? Para que aquela cultura não se perca durante o tempo, ou com o decorrer do tempo, tá? Então, os mestres ensinam os mais novos com o objetivo de preservação da cultura japonesa, tá? Daí, então, nós temos o conceito de imitação. E esse conceito de imitação, ele ainda vai mais além, viu? Nós temos o nosso período, que nós temos a pré-história, o período paleolítico, nós temos os nossos ancestrais, os seres humanos primitivos, não falavam, não escreviam. Com o decorrer do tempo, então, eles foram aprendendo algumas formas de se expressar, inclusive a dança, tá? Que era em formato de rituais. Então, vários seres humanos primitivos, tá? Isso ainda muito, 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 muito tempo atrás, eles dançavam em volta de algo ou de alguém que eram os rituais, seja para entrar em contato com algum tipo de Deus, já que nós éramos politeístas, seja para agradecer de alguma forma o alimento, enfim. Essa cultura, então, foi passada por imitação aos indígenas, e aos indígenas, assim, foi passado também para frente, tá? Então, veja que este conceito de imitação é um conceito que ele é estudado em vários campos da arte, tá? E não está limitado apenas aqui à cultura japonesa. Enfim, essa página aqui eu vou deixar que você leia, como eu comentei. A partir da nossa próxima aula, nós vamos começar a nossa aula por meio desta página aqui, da página de número 24, e nós vamos estudar a questão da imitação dentro de uma obra de arte e originalidade. Será que a imitação não é um tipo de plágio? E plágio, não sei se vocês sabem, é crime, né? Até que ponto eu posso usar uma obra como inspiração? Ou será que a minha obra, sendo cópia de outra, é considerada obra de arte? Todos esses questionamentos nós vamos conversar na nossa próxima aula, tá? E aí veja que nós vamos dar continuidade a partir da página de número 24, tá? Finalizando então a nossa aula por aqui, eu quero fazer alguns comentários importantes, tá? O primeiro comentário é: aos alunos que me procuram no privado, que me procuram para tirar algumas dúvidas, ver algumas atividades, né, se estão corretas e tal, eu ainda estou averiguando as atividades. Como são muitos alunos, muitas atividades, então estou vendo de uma forma bem devagar, com calma, tá bom? Outra situação é: alguns alunos ainda não atualizaram as atividades, tá? Eu preciso que vocês comecem a atualizar as atividades, porque a semana de provas está logo aí.
tá? Nós temos o mês de março inteiro. Nós vamos concluir o nosso livro no mês de março, mas eu preciso que vocês concluam o livro de vocês, concluam no sentido de atualizar as atividades, tá? Se tiver atividade no caderno pendente, atualize, porque o seu caderno vale nota, as atividades do livro valem nota, tá? E a sua participação também vale uma nota, tá? Então se organize de maneira que nada te prejudique, tá? Para que você tenha êxito e sucesso na disciplina de arte, tá bom? Perfeito, então. Dúvidas, podem me procurar no privado. Vou deixar a atividade em PDF, estudem, tá? Assistam a minha videoaula com muito carinho, com muita dedicação e encontrarei vocês então na próxima aula, viu? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, turma!